Encefalite pelo vírus rósseo. É uma doença aguda do sistema nervoso central que foi identificada na década de 1970 no Brasil, nas regiões do sudeste de São Paulo e também limite do Paraná. O encontro de anticorpos contra o vírus rósseo em humanos e animais em várias regiões do Brasil sugere que esse vírus ainda circula em nosso país. Algumas características da região onde esses casos foram identificados levaram à suspeita de que se tratasse de uma arbovirose. E que características foram essas? Clima tropical úmido, extensa cobertura florestal e também em relação ao grupo populacional atingido, que foram adultos do sexo masculino e trabalhadores do interior. Então, identificou-se a amostra de cérebro de pacientes falecidos a presença desse arbovírus. A epidemia, ela se espalhou por 20 municípios dessas regiões, de São Paulo e de Paraná, conhecidas como Baixada Santista e também Vale do Ribeiro, atingindo 1.100 pessoas dos anos de 1975 a 1977. Nesse período ocorreram 100 mortes e 200 sobreviventes ficaram com sequelas neurológicas graves. Rósseo é um arbovírus da família Flaviviridae e ele se mantém na natureza principalmente pela transmissão entre hospedeiros vertebrados por artrópodes hematófagos. Na época dessa epidemia, o governo de São Paulo instalou em menos de 3 dias um hospital de emergência para onde foram enviados profissionais do Emílio Ribas de São Paulo, e esse hospital de campanha ele funcionou por mais ou menos 3 meses. Esses profissionais adquiriram experiências valiosas, tanto em relação a aspectos clínicos, epidemiológicos e sociais desses pacientes, como atividades de trabalho, nível econômico e também ambientais. E quais são os sinais e sintomas dos pacientes que têm encefalite por rósseo? Febre, dor de cabeça, tontura, vômitos, sinais de sofrimento cerebral, por exemplo, alterações de consciência, de nível de consciência. Pacientes podem também apresentar vista embaçada, incômodo quando estão na claridade, lacrimejamento, comunicação comprometida, porque o rosto do paciente fica assim, como se estivesse paralisado, dificuldade da fala. O paciente pode também apresentar o rosto paralisado, como eu falei, e essa face é típica dos casos graves e também o paciente pode ficar letárgico. Pode apresentar também ainda mal-estar geral, fraqueza nas pernas, febre alta e a dor de cabeça tão intensa que se torna até insuportável e que essa dor piora muito quando o paciente se movimenta, levando o paciente até a apresentar vômitos. Os adultos podem apresentar também um andar cambaleando, pode apresentar também hiperacusia, que chega às vezes até a ser intolerável, pode apresentar retenção urinária por paresia da bexiga e hipertensão arterial transitória também podem ocorrer. Pode-se ter também, além da encefalite, outros quadros nervosos, o que sugere que o sistema nervoso central esteja envolvido. Então, o paciente pode apresentar também, além da encefalite, meningite, meningoencefalite, encefalomeningomielite e meningomielite. Qual o período de incubação dessa doença? É de aproximadamente 10 dias. Depois de 7 a 10 dias de febre, geralmente associada à letargia, inicia-se o período de recuperação do paciente. Nesse período de recuperação, o paciente pode apresentar uma visão dupla, quedas espontâneas, fraqueza muscular, tremores, parkinsonismo e paralisias. Casos leves que chegaram ao hospital, eles às vezes se tornavam graves, com o paciente chegando até o quadro de coma, e os pacientes que chegavam graves, eles poderiam apresentar uma melhora tão significativa que eles poderiam até ficar sem sequelas. Então, varia muito essa evolução dos pacientes. A morte geralmente ocorre pela dificuldade que o paciente tem para poder respirar e também dificuldade de manter o sangue circulando adequadamente. O paciente
pacientes graves comumente apresentavam uma perfusão periférica. 20% de sobreviventes apresentaram sequelas graves de motricidade e equilíbrio. Convulsões e alterações de personalidade, nesses casos, elas são raras. Não tenho experiência com esses pacientes, porque os casos que foram relatados foi de 1975 até 1977, mas sempre é importante conhecer essas doenças, porque novos surtos podem surgir. Se nós já conhecermos essa doença, vai ficar fácil para poder identificar e pensar nessa possibilidade. Entre os exames, o líquido cefalorraquidiano, que é aquele líquido que nós tiramos aqui da coluna do paciente, com aspecto macroscópico, quase sem alterações, né? Só esclarecendo melhor. Pode-se tirar esse líquido do paciente e esse exame ele não tem muitas alterações em relação à macroscopia. Predominam células mononucleares, com aumento das proteínas aproximadamente 80 mg por decilitro. E exames de sangue podem mostrar anemia e aumento dos leucócitos em mais ou menos 50% dos casos. O eletroencefalograma, que é aquele eletro da cabeça, ele pode alterar. As alterações no eletroencefalograma, elas já estão presentes a partir da primeira semana. Pode-se também realizar o isolamento do vírus de tecidos do sistema nervoso central daqueles pacientes que vão a óbito. No caso, foram realizados também desses pacientes que foram a óbito nessa época, principalmente aqueles que morreram até o 5º dia da doença. Pode ser feito também testes sorológicos e métodos imunoenzimáticos para captura de IgM. Em relação ao tratamento, não há tratamento específico, mas se recomenda repouso no leito para evitar quedas, boa e adequada alimentação, sonda nasogástrica, que é aquela sonda que vai do nariz até o estômago aqui para poder alimentar o paciente se houver necessidade, medicação para febre, dor, vômitos e convulsão, hidratação, sonda vesical, que é o cateterismo, se houver necessidade também. Os corticoides, em períodos iniciais, em quadros virais, próximos à reação inflamatória, podem ter efeito contrário ao esperado, inibindo a formação de anticorpos específicos. Em relação à epidemiologia, não estão perfeitamente identificados os transmissores e os hospedeiros vertebrados. Houveram picos nos meses de verão e início de outono, e ocorriam mais casos em pessoas que moravam em casas de barro ou de madeira, mas tem que se levar também em consideração que a maioria das pessoas que foram acometidas, elas já viviam mesmo nessas condições, socioeconômicas, que praticamente todas eram moradoras, de casas de barro ou madeira. Os fatores de risco: exposição ao vetor, também atividades agropecuárias, extrativismo, pesca. É interessante aqui também citar que a maioria das pessoas que foram cometidas tinham nascido na própria região ou moravam lá há mais de 6 meses, sugerindo que a população não tinha imunidade prévia a esse vírus. Em relação à vigilância epidemiológica, ela deve se basear no diagnóstico de doentes e também na identificação da infecção em animais silvestres, primordialmente pássaros capturados em algumas localidades. Em relação à profilaxia, deve-se fazer o controle de vetores, uso de larvicidas nos locais de criadouros, combate às formas aladas com aplicação de inseticida em torno das casas onde ocorreram os casos, porque se acredita que possa ter relação com transmissão através de mosquitos. Desejo a todos vocês uma excelente semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição. Durante essa semana eu vou ficar publicando 2 vídeos por dia. Um grande abraço a todos.